Ora, boa tarde a todos e a todas, caros seguidores. Eu venho mais uma vez hoje aqui ao meu canal para vos falar, desta vez, sobre os sonhos e sobre a interpretação dos mesmos. Os sonhos são, de facto, a matéria-prima da psicanálise. Freud dizia mesmo que alguém torna-se analista quando começa a analisar os seus próprios sonhos, isto do ponto de vista da formação psicanalítica, e dizia também que estes sonhos são a via régia para o inconsciente. Eu tenho aqui comigo a interpretação dos sonhos de Sigmund Freud, nesta edição da Relógio d'Água, e vou falar aqui de alguns aspectos, não sobre a obra no seu todo, como é evidente, mas sobre alguns aspectos que me parecem importantes para quem quer começar nesta via de analisar os seus próprios sonhos. Em primeiro lugar, dizer que há dois aspectos muito importantes para se considerar na análise dos sonhos. O primeiro é os conteúdos recentes, são os conteúdos recentes, e o segundo aspecto são os conteúdos irrelevantes. Isto tem mesmo um tópico portanto, no índice da obra, que é exatamente, anotei aqui o capítulo 5, o material e as fontes dos sonhos, particularmente a linha A, que diz o recente e o irrelevante no sonho. Podem encontrar depois aqui no índice da obra. O que é que Freud nos diz aqui? São pistas para nós encontrarmos a fonte ou a origem que suscitou portanto, o pensamento onírico. Os conteúdos recentes, para Freud, são exatamente os conteúdos do dia em que a pessoa sonhou. Portanto, do dia, em vez de ser à noite, no dia em que a pessoa sonhou. Portanto, não se refere a algo do passado. Já vamos ver que o passado vai entrar aqui, mas não é exatamente na construção da narrativa onírica. O conteúdo irrelevante são aspectos do conteúdo recente que permaneceram um pouco laterais à nossa percepção, à percepção do sujeito. Quando eu, ao longo do vídeo, desenvolver, talvez isto possa ser um bocadinho mais claro. E há dois aspectos também, ou dois mecanismos psíquicos a tomar em consideração na análise dos sonhos, que são a condensação e o deslocamento. A condensação é um processo psíquico que visa reunir num único conteúdo vários segmentos ou vários conteúdos de materiais psíquicos distintos. O deslocamento é, como o próprio nome diz, é uma formação deslocada de um conteúdo potencialmente traumático, potencialmente impactante na vida do sujeito, que se desloca para uma narrativa que nada tem que ver com esta narrativa inicial, porque foi precisamente apagada do conteúdo consciente. Talvez agora faça sentido percebermos esta ideia do recente e do irrelevante. Na medida em que estes conteúdos irrelevantes, não é pelo facto de eles serem irrelevantes que eles não têm a sua devida importância. Aliás, eles funcionam, segundo Freud, como um mecanismo ativador de memórias inconscientes, memórias infantis, sobretudo, onde, de certa forma, estes traços mnésicos recuperam essas mesmas memórias. Isto de uma forma distorcida, digamos assim. Portanto, como sabemos, o sonho tem um conteúdo, um manifesto, isto é a narrativa do sonho, e depois tem um conteúdo latente, isto é, após a interpretação, nós devemos chegar a um conteúdo latente a partir do conteúdo manifesto. Mas para interpretarmos do conteúdo manifesto ao conteúdo latente, temos que perceber que não se deve analisar o sonho no seu todo, como se fosse uma interpretação simbólica do sonho, Freud fala disso, mas sim como uma interpretação pinçada. O termo é meu. E pinçada porquê? Importa-nos perceber porque é que determinados elementos do sonho, imaginem que isto é uma reta que é o sonho, a narrativa, porque é que determinados elementos do sonho são processados daquela forma. Isto é, há um convite ao sonhador para interrogar sobre esses temas. Vou dar um exemplo. Um exemplo mesmo, de exemplo não real, não meu, apesar de eu fazer a minha própria análise de sonhos já há muito tempo. Mas suponhamos que eu ontem sonhei com que estava a andar numa bicicleta amarela, por exemplo. E depois a narrativa do sonho constituía-se de determinada forma. Ora, o amarelo
é por si só um conteúdo a interrogar ao sonhador. Por exemplo, nomeadamente o que é que este conteúdo específico diz sobre a pessoa. Porque foi este conteúdo que o inconsciente se apropriou para formar a formação onírica, para criar a formação onírica. Portanto, há neste conteúdo qualquer coisa de reminiscência mnésica que foi ativado na vida do sujeito. Por exemplo, ontem verifiquei que estive muito tempo com um semáforo quando estava amarelo, por exemplo. E foi a partir deste amarelo que eu, de facto, não prestei grande atenção, que o meu inconsciente se apropriou da cor amarela para me fazer sonhar que eu estava a andar numa bicicleta amarela, que, por seu turno, ativou uma série de processamentos inconscientes que me levam a uma memória qualquer sobre a cor amarela, por exemplo. Isto para dar um exemplo de que o sonho deve ser analisado em parcelas e não no seu todo, no seu global. E a interpretação deve visar pensar determinados elementos e evitar ler o conteúdo no seu todo. E, portanto, eu acho que esta obra, A Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud, é uma obra de 1900, é uma obra muito importante na psicanálise. É obra, alguns autores dizem mesmo que é a obra inaugural da psicanálise, é discutível, depois temos os trabalhos de Freud de 1895, estudos sobre a histeria com Joseph Brauer, que também inicia, de certa forma, a psicanálise, mas esta é, digamos assim, a obra onde Freud sistematiza grandes coisas que ele já vinha a desenvolver nos estudos sobre a histeria e que, basicamente, há aqui uma ideia principal, é a matriz da psicanálise, que é o sonho como revelador de algo de inconsciente na vida do sujeito. Daí que, no caso dos analisando, nos casos dos pacientes, é fundamental que eles nos tragam os sonhos para que nós consigamos aceder, digamos assim, às profundezas do psiquismo. Depois podemos falar um bocadinho sobre esta questão das profundezas. Não sei se o seu inconsciente é assim tão profundo quanto isso, mas isso depois será tema para próximos vídeos. Muito obrigado pela vossa atenção e até breve.